Tá pensando, Churilinho lá de Piracicaba, Reginaldo, todo mundo que tá chegando, André, Laurentino lá de Jales, boa noite. Vamos aí já com 35, ó. Já começou quente o negócio, hein? Ó, pessoal, Ainda bem, vamos, cara. vamos espalhar aí o link da live aí, que a gente vai falar um pouquinho, tem bastante informação para passar para vocês, tá? E para falar das últimas decisões aí com relação ao processo eleitoral, nova data, novo período para escolha de local de votação, falar do CREA, de desafio, de solução, falar um pouquinho da história do Glauco também. Glauco, boa noite, por favor, fique à vontade para dar seu boa noite. Bom, boa noite, Vinícius. Boa noite. Gostaria de começar aqui agradecendo você. Queria mandar um abraço para o Gui. O Gui está me ensinando esse negócio de. O Gui e o Enzo me ensinando a usar o Depois você Instagram, lembra né? Dizendo, eu nós contar vamos uma ficar bom historinha, ainda tá? disso. Nós É, vamos ficar bom disso aí. É, acho importante, né, nesse período que a gente está passando agora, a gente não está podendo ter contato físico aí, mas nada certo. impede que a gente continue batendo esse papo, disseminando as ideias, porque as nossas eleições estão chegando. E uma coisa que o Conselho sempre pecou nas gestões anteriores foi em não ter um canal direto com os profissionais, não estabelecer esse bate-papo com os profissionais, para a gente poder construir alguma coisa melhor, porque não adianta nada a gente construir um conselho muito bom se ele não está atendendo às expectativas dos profissionais. Então, eu queria te parabenizar por essa iniciativa de abrir esse canal direto, essa comunicação, essas lives. Esse problema vai passar, essa quarentena vai acabar uma hora e a gente vai ter que voltar com força total ao trabalho, porque a gente vai ter muita coisa para fazer para tirar o atraso aí do tempo que a gente ficou parado. Isso aí, Glauco. Você já citou uma situação importante. Você não repara, não, que eu olhar para o lado aqui, que eu estou Não, eu também estou com a anotando minha colinha aqui. isso. Eu preciso anotar, mas para conseguir falar sobre todos os tópicos, não deixar nenhum aí sem responder. E aí você já deu um gancho com relação à questão do profissional. A gente vai conversar um pouco disso, só vamos retomar isso um pouquinho mais para frente, tá? Uhum. Mas falar um pouquinho de você, né? Até para o pessoal, Não, acho que grande parte do nosso tá. público aí te conhece. O Glauco, foi conselheiro do CREA São Paulo, tem uma história muito interessante no sistema. Foi um dos motivos aí do próprio convite de bater um papo. Conhece administrativamente, conhece o funcionamento das câmaras, engenheiro agrônomo, foi coordenador da Câmara de Agronomia também, né, Glauco? Eu fui 4 anos coordenador, 2 e mais 2. Coordenador da Câmara de Agronomia, foi diretor administrativo. Para quem não sabe, aí eu fui sucessor do Glauco, né? O Glauco saiu da diretoria administrativa e eu entrei, não foi? Eu saí em 2010, você entrou em Em 2011. 2011. Então, o cara estava tudo certinho, então não precisei fazer muita Ainda coisa, porque o bem. Glauco já tinha feito tudo. Foi. Então, ocupou esses cargos e foi vice-presidente no ano passado Diretor técnico 2 anos, trabalhando com você, uma grande tam- satisfação. também foi vice-presidente na nossa gestão, foi diretor técnico e foi vice-presidente. Assim, representou o conselho, né? De maneira muito bacana, tem um papel muito importante para o próprio conselho. A gente tem uma série de situações que a gente não consegue atender por uma questão de agenda e é muito importante que tenha um vice-presidente que leve a mensagem, que represente o conselho mesmo. E o Glauco, ano passado, teve esse papel. No próprio, já vou ilustrar com uma história engraçada aqui, como está tendo o CP, eu acabei lembrando, o Glauco me acompanhava em todos, o CP é o Colégio de Presidentes, me acompanhava em todos os colégios de presidentes, né? Também por uma questão de agenda, era difícil ficar todos os dias, sempre ia lá, ficava um tempo, voltava. E numa dessas, aonde que foi que do futebol lá que você jogou no gol? Que estado que foi mesmo? Rio Grande do Norte. No Foi Rio lá Grande no do, Natal, foi lá no CT de Natal. no Rio Grande do Norte. Os presidentes de CREA, eu não vi nenhum aí, mas com certeza daqui a pouco chegar. A gente tem uma turma lá O que joga Emanuel não futebol. estava, né? É, o Você jogou no gol, Manuel. então.
a gente jogava futebol, sempre joga futebol depois das reuniões, né? Marca um futebolzinho lá, uma parte de confraternização, e o Glauco tava lá, o Glauco foi jogar com a gente e foi pro gol, né? E, coincidentemente, não tem nada a ver o fato do Glauco estar na vice-presidência do Coração São Paulo. Nesse dia, acho que eu fiz uns 10 gols no Glauco. É que ele foi goleiro do time adversário. Eu tava no outro time. Culpa do Mas Valente, não foi minha. culpa do Valente, o professor Valente, né? Também está licenciado do CREA Mato Grosso. Colocou o Glauco no outro time e para constar aqui, todas as bolas foram indefensáveis. O Glauco não deixou passar nenhuma. Então, o Glauco foi um vice-presidente muito importante na história do Conselho e na história do Colégio de Presidentes também, né, Glauco? Diga-se de passagem que só você fez gol. Né? O Ulisses Exatamente. está bravo comigo até hoje, Artilheiro. não conseguiu fazer o gol. Né? Mas vamos lá. Vamos lá. O Juliano entrou aí também, minha mãe também entrou. Boa noite, mãe, benção. Então tá aí, temos já o Rússia entrou aí agora também. Temos o estado inteiro Cheio de gente representado. Ô, Glauco, vou começar dando uma informação Vai. aqui só com relação ao processo Eleição. eleitoral. Uhum. Ele é título informativo, tá? Que a CEF, a Comissão Eleitoral Federal, deliberação número 90, se não me engano, pelo postergamento das eleições, analisando todo o contexto, todo o cenário, uma decisão coerente, feita de maneira assim, muito sóbria. E hoje, a data das eleições, ela está marcada para o dia 15 de julho. Então, é muito importante, né, para todo mundo. Essa data está sendo bastante divulgada por todos os regionais, pelo próprio Confé, a gente está ajudando a divulgar. É muito importante para o profissional ter essa fixação com relação à data das eleições, né? E uma segunda informação, que eu acho que é uma deliberação seguinte, se eu não me engano até é a 91, que agora o profissional ele também tem o período de escolha do local de votação estendido até o dia 15 de junho. Então, tá aí para todas as lideranças, Douglas Barreto de São Carlos também, boa noite, Douglas. Todas as lideranças do estado que estão acompanhando a gente aí na live agora, fiquem com essas informações. Utilizem para informar os profissionais, porque é muito importante para não ter nenhum tipo de confusão. A gente está vivendo, o Glauco falou, a gente está vivendo uma pandemia e, assim, o processo ele precisa acontecer, ela é uma questão administrativa, é muito importante para o sistema, mas também ele tem que obedecer às condições sanitárias. Aí, Neide Taples, abraço, Ney, Manuel de Pinda, Naná, de Taquaritinga também, Marcelo de Monte Alto. Muito bom. Então, Glauco, fica a informação. Tem alguma dúvida do processo, alguma coisa aí, alguma informação que você queira passar também? Fica à vontade. Não, eu ia ressaltar essa alteração do dia 15, né? Acho importante até por questão de proteger, né, os profissionais aí que vão estar envolvidos no processo eleitoral, né? Muitos funcionários vão estar trabalhando aí nesse processo. Poderia até escalonar a votação um por um, mas os profissionais que estão no contato direto com todos aí vão ter trabalho. Então, uma decisão correta e sábia da comissão eleitoral, inclusive para ver se até o final desse mês, a metade de junho aí, esse isolamento diminui um pouco para que os candidatos possam efetivamente debater aí e conversar com o pessoal do interior, né? A gente está aguardando, né, a situação, tá? Estamos respeitando aí todas as orientações e, é claro, tendo a oportunidade, a gente vai sempre para aquele encontro pessoal, também obedecendo às novas condições, mas para reassumir os compromissos, falar um pouquinho das propostas, e já pegando o gancho, com relação a esses desafios, você deu o desafio principal. E olha que a gente não combinou, a gente não se falou. Tem outros aqui ainda, né? Isso, ao meu ver, né? O principal aí hoje, por tudo que eu vivi dentro do sistema, do conselho, é exatamente o que você disse. O profissional ele é o centro. Ele tem que ser o centro das ações do conselho. Dali, a gente tem que promover todas as iniciativas e as melhorias. Então, o profissional ele é o centro de todo o desenvolvimento do conselho. Acho que faltou isso
muito na história do nosso sistema, olhar mais com a visão do profissional e menos com a visão do administrativo, entendeu? Então a gente está começando a desenvolver essa ótica diferente e daí trazer para dentro do conselho as iniciativas para que melhore as condições, os serviços, a relação entre profissional e sistema, que você também citou, que é abrir a conversa, na verdade, é utilizar esses canais que a gente tem, os canais digitais, e abrir, receber, verificar a possibilidade legal de desenvolvimento, toda aquela questão administrativa, e executar. Esse é o grande objetivo, falando de maneira muito objetiva, do que a gente vem fazendo hoje. Então, você bateu exatamente no ponto. O profissional ele tem que ser o centro do desenvolvimento do sistema. Ele não é mais uma peça externa, ele é o centro. Vinícius, eu queria só fazer uma complementação disso que você falou. É que, infelizmente, nesse período que a gente vai andando aí pelo interior, participando de vários eventos, não só no Estado, né, em nível de Brasil, a gente percebe que profissionais das engenharias, da agronomia, das geociências, aí, às vezes eles têm críticas muito grandes ao sistema. Só que, infelizmente, eles não conhecem o sistema. Tá? E a gente usa um argumento, eu pelo menos uso um argumento que é o seguinte, né? Eu até respeito o seu direito de criticar, eu tenho todo o direito, mas só antes me dê a chance de explicar e de você conhecer. Na hora que você conhecer, você pode apontar tudo que você acha que tem de errado, tudo que não está te atendendo, todas as dificuldades, porque querendo ou não, o profissional é aquele cara que está na linha de frente, aquele cara que está lá que tem dificuldade para recolher a RT, que vai efetivamente ser fiscalizado, né? Quando a gente fala o termo fiscalização, a gente fala avaliação, o ser humano não gosta de ser fiscalizado, o ser humano em si não gosta de ser avaliado. Mas todo mundo sabe que essa é a função do conselho. E a argumentação que eles utilizam é o seguinte: mas o conselho é muito fechado, nós nunca tivemos oportunidade de discutir isso. Aí eu falo, mas a nossa plenária, você pode chegar lá e participar na galeria como ouvinte, você pode ver como a coisa funciona, você pode ver como a gente trabalha, os processos que são julgados, começando por aí, você entendeu? Existem vários pontos. E o importante dessa campanha, desse processo, é permitir efetivamente, o profissional não pode chegar lá na frente e falar, mas está fazendo uma gestão e eu nem sequer fui consultado. Não, você teve o seu livre-arbítrio de não dar a sua opinião, mas a sua opinião está aberta. Via Instagram, via YouTube, pessoalmente, via e-mail, correspondência, pombo, correio, desde que a pessoa queira manifestar a sua opinião, com certeza ela vai chegar. E uma coisa muito importante que a gente está tendo agora é a efetiva união do sistema. Nosso sistema é Confea, CREA Mútuo. E hoje, pela primeira vez, eu estou completando aí 30 anos de formado esse ano, final desse comecinho de junho, nós teremos a festa dos 30 anos de formado, que não foi possível, né, por causa da quarentena. E 15 anos, 16 anos efetivamente dentro do sistema. E a gente vê as coisas assim muito isoladas, né? A Mútua trabalhando de um lado, o Confea querendo trabalhar do outro, o CREA trabalhar do outro. E uma coisa que vocês estão todos de parabéns, você, Joel, o Renato, o Ronaldo, para tentar fazer um programa conjunto do sistema. Então, o sistema Confea, CREA Mútua, e o sistema tentar trabalhar em conjunto para fazer o seu papel. Deixar bem claro para quem não lembra, qual é o papel? Proteger a sociedade. Mas o profissional, ele é uma pessoa da sociedade. Ele precisa, quando a gente fala proteger a sociedade, esse profissional está lá sendo protegido quando o CREA está trabalhando. Esse profissional precisa se dar conta disso e ele precisa saber que agora é a chance, agora é a hora da mudança, que existe essa oportunidade ímpar para ele. Então, parabéns para vocês por essa oportunidade. É importante essa observação, né? Até porque acho que desde o início a gente tem
a fala nossa nesse sentido, e antes do próprio processo eleitoral que a gente passou lá em 2017, a gente tinha esse objetivo, essa meta, né? Porque quanto mais o sistema ele se divide, ou ele se preocupa com situações que não são as situações prioritárias do sistema, aí eu falo da relação com o profissional, dos serviços, a gente tem muito que melhorar, pior é para se trabalhar. É simples assim. Quem está à frente de uma instituição desse tamanho, né, e se responsabiliza por isso, tem muita dificuldade quando você não tem esse alinhamento para que as coisas tramitem de maneira rápida, para que a gente perca tempo somente discutindo as coisas que são relevantes e não coisas que não são relevantes. Então, esse alinhamento dessas instituições, eu falo Confeia, CREA São Paulo, que é o nosso caso aqui, e Mútua, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Isso é essencial. E a gente sentiu muito isso, Glauco, depois que eu, o Joel, a gente se aproximou para trabalhar. Né? A gente tinha um distanciamento, a gente nunca brigou nada, mas tinha um distanciamento causado por política, que a maioria das pessoas que estão aí conhecem, né, a história. Mas aí houve uma aproximação com o objetivo de trabalhar. E a gente começou a colher muito resultado das duas instituições. Então, é muito importante essa observação e é muito importante essa consciência das pessoas que enxergam o sistema hoje numa evolução, para que a gente continue essa evolução, entendeu? E é muito importante, o Joel é candidato ao Confeia, o Renato, já viu o Renatão aí? O Renato é nosso candidato a diretor-geral da Mútua, o Ronaldo, lá de Prudente, também diretor administrativo da Mútua. Então, a ideia realmente é desenvolver esse trabalho conjunto, né? A Martine, abraço, candidato lá de Goiás, parceiro nosso aí. Então, é extremamente importante, e claro, a gente sempre quer que observem as propostas, observem os resultados, observem tudo que está sendo conversado ou sugiram novas iniciativas, mas que tomem essa decisão. A participação no processo eleitoral é muito grande, essa representatividade da profissão, ela é muito importante. Mas o alinhamento a gente defende muito, sim, e por isso que a gente está com esse grupo aí, que a gente acredita que esse grupo pode revolucionar o sistema. Bem legal. Colocado isso, Vinícius, é uma coisa, não estou assim, não está mudando de assunto, mas é uma coisa que está relacionada também, que eu considero um desafio, né, como está aí o título da nossa live hoje, o desafio para o sistema. Você teve uma gestão nesses anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com você, sou testemunha, da aproximação que o CREA conseguiu fazer com instâncias municipais, com várias prefeituras no estado de São Paulo, com o governo estadual, diversos secretários que são engenheiros, outros não são engenheiros, mas estiveram participando com a gente. E até mesmo com o governador, nós tivemos um evento belíssimo no final do ano passado, com a presença, na verdade foram dois eventos, né? O colégio o nosso inspetor, colégio o Cefisc, né? de inspetores e o Cefisc do ano passado com o vice-governador, e no final do ano com o governador participando. E isso é importante, porque o CREA não pode trabalhar sozinho. O CREA é um órgão que ele não consegue trabalhar sozinho. Então, firmado convênios com o Ministério Público. Infelizmente, o CREA só era intimado judicialmente para aparecer quando nós tínhamos um problema, é o que muita gente fala. Eu escuto assim, né, em alguns comentários. Por exemplo, infelizmente desaba um prédio lá no Ceará, o Emanuel teve uma atitude fantástica lá, conseguiu posicionar bem o conselho. Aquela marquise que nós tivemos em São Paulo, o pessoal da fiscalização estava lá. E eu fiquei um pouco chateado, porque a gente vê de profissionais um comentário que fala assim, agora o CREA apareceu. Quer dizer, depois que a marquise desabou, o CREA apareceu. E aí eu tive a oportunidade de falar para ele, o seguinte, não, você imaginou quantas marquises desabariam se o CREA não aparecesse?
Graças a Deus só desabou uma, poderiam desabar milhares. Não desabam outras 999, porque o CREA está presente. É que você não viu o CREA presente, mas o CREA está presente. Então, isso, em parceria com a sociedade, com essas instâncias, eu considero que é um grande desafio, porque esse isolamento social, essa pandemia vai mudar. A única certeza que a gente tem é que a vida de todo mundo mudou. A gente não sabe Sim, se para melhor ou para pior, porque a gente não sabe qual vai ser o novo padrão de equilíbrio, o novo patamar. A gente só vai descobrir lá na frente. Está todo mundo navegando às cegas hoje. Mas a gente sim. precisa estar preparado para isso. E agora está na hora dessa união, de a gente começar a colher esses frutos. Então eu queria que, como isso é um desafio, que você desse um comentário nisso aí com os seus planos, que eu sei que você tem vários aí. O Glauco citou aí alguns acontecimentos, algumas entregas que a gente conseguiu fazer que foi dentro desse objetivo de aproximar, colocar o CREA como uma referência. Quando alguém fala de engenharia, a primeira coisa que tem que vir na cabeça da pessoa, e vai desde o cidadão, sim, do cidadão comum, até o governo do estado, fala assim, ó, preciso de alguma coisa relacionada a direito, tem que buscar o CREA, tem que buscar um engenheiro, tem que buscar um profissional, preciso. Que é o que quando você dá uma pontada em algum lugar Uhum. aqui, você chuta o pé da mesa, você precisa do médico, o dedo tá roxo. A gente precisa criar essa cultura. Isso aí também tem vários fatores que levaram a essa cultura que a gente tem hoje, mas a gente precisa criar essa cultura novamente. E uma das maneiras que a gente busca é essa aproximação com o executivo municipal, com o legislativo municipal, no sentido de, ó, estamos à disposição, queremos ajudar, tecnicamente. Então, se apoie em opiniões técnicas para tomar as decisões que vocês precisam tomar. E daí surgem muitas ideias, surgem muitas possibilidades, e aí a gente teve o Cefisc, que assim, é uma iniciativa voltada, né, para os inspetores que, pontuando aqui, tem uma responsabilidade, tem um papel fundamental para o Conselho, para que a gente consiga entregar bons resultados, como a gente tem aí acumulado nos últimos anos, na área da fiscalização. Então, quando você promove esse tipo de iniciativa para os inspetores, para desenvolvê-los, né, para melhorar, para que a gente tenha a fiscalização como a nossa atividade mais forte, e aí você tem essa participação, essa aproximação. Foi o Rodrigo Garcia, vice-governador, que estava no exercício do governo, né? Estava como governador em exercício. A gente tem ali alguns deputados federais, estaduais. Há essa simbiose ali. Para a gente é muito importante, porque a gente começa a ter uma representatividade, a gente entra ali no radar deles, quando eles precisarem, eles busquem as soluções conosco. Então, essa aproximação, ela deu muito resultado. Qual que é a ideia agora, Glauco? Assim, manter essa aproximação que foi construída, isso é claro e evidente, no sentido de que essas parcerias, elas, como chama? Elas resultem em situações que sejam boas para as instituições, para a CREA São Paulo e para o ente público, para o profissional. O profissional ele está no meio dessas parcerias, ele está na pauta dessas parcerias, e que a gente consiga realmente criar essa cultura, principalmente na sociedade, da importância da fiscalização, como você disse. A fiscalização do CREA ela tem que ser silenciosa, ela realmente não tem que aparecer. É muito ruim quando as pessoas lembram do conselho, porque geralmente são em situações ruins, né? Como no caso do Ceará que você citou, que foi desabou um prédio. Isso não é bom, entendeu? Então, assim, eu gosto quando o CREA ele não aparece para esse tipo de situação. Eu gosto quando ele aparece, quando a gente vai lá, firma uma parceria com o governo do estado, como foi a do Desenvolve, que foi o outro avanço, quando a parceria com a Unesp, com a Univesp, que também são vinculados ao governo do estado, onde se oferece ali uma capacitação, uma atualização profissional de uma qualidade muito interessante, praticamente gratuita para os profissionais. Então eu gosto aparecer com essas boas iniciativas, que elas são frutos de um trabalho, e não aparecer quando esses problemas acontecem. Então
Acho que isso é muito importante, mas o objetivo agora é realmente manter as que a gente já tem, e promover novas, que, assim, mas que tenham esse mesmo cunho, entendeu? De desenvolvimento profissional, de resultado para a administração, de ampliação dos serviços. Um abraço para o Paulo Hamilton aí. Paulo Hamilton, obrigado mais uma vez. Está em todas, hein? Abração. Pedrão tá aí. Ah, o Pedrão tá aqui no São maior Pedrão São São Paulino do Paulino. estado. Ué, tá vendo? Tô falando. Todo mundo sabe que ele é São Paulino. Ele acha que ele não é, né? Mas é isso, Mas Glauco. muito bom, Esse Vinícius. é o objetivo. Não, foi muito bom você falar desse convênio com a Ah, Univesp, né? Pode falar. eu lembrei, eu até anotei aqui, e até a Estela também me cobra para falar muito disso, porque isso também tem uma repercussão, e às vezes a gente não tem dimensão da repercussão. O GT que a gente criou de arborização lá, que abrange aí tanto a agronomia quanto a florestal, né? E é um assunto muito sensível. E o Zé Walter, lá da Secretaria da Infraestrutura, e essa abertura dessa participação no município Verde e Azul também, a gente acaba chegando de uma maneira tão sólida e tão técnica em situações que às vezes a gente não chega, que a questão da arborização é um problema, mas que passa despercebido às vezes e que a gente pode apoiar muito. Então, se é da área, se acompanhou aí também toda essa iniciativa, você também sabe que foi uma conquista nossa. Então, Zé Walter, abraço, obrigado e vamos continuar trabalhando nessa linha. Se você quiser citar alguma coisa a respeito, Glauco, pode Não, ficar à eu quero, vontade. porque você citou um exemplo, né, de grupo de trabalho, né, esse GT de arborização que foi criado, e a gente tem outros, aquele pessoal que estava analisando estados de futebol, aquele pessoal que estava analisando o compartilhamento das instalações elétricas, Estádio de pontos. futebol, exatamente. Tudo isso não é atender uma demanda do conselho, isso aí é uma demanda da sociedade. E a vantagem disso é que desses grupos, né, que a gente não está só restrito aos profissionais do sistema. Profissionais das mais diferentes áreas podem trabalhar. Então, nesse de arborização, nós tivemos especialistas aí que trabalham em prefeituras pelo interior de São Paulo, podendo participar, podendo dar a sua opinião, e outros aí que efetivamente não trabalharam como membros efetivos, mas foram convidados, né, para estar Exato. sempre ali Isso aqui são presentes. especialistas, né? Que são pessoas Isso. que têm ali E qual é o um desempenho produto do dia a dia. disso? Falar, mas para que eles fizeram tudo isso? A gente tem um documento para orientar Sim, as prefeituras, para orientar as pessoas que querem arborizar a frente da sua casa ou arborizar loteamentos, para fazer a coisa da melhor forma possível. E aí voltamos no ponto inicial da conversa, né? Quando você tem a coisa feita da melhor forma possível, a fiscalização ela flui de uma forma tranquila. O nosso maior receio é o profissional não participar efetivamente de onde ele precisa estar participando. Aquele cara que quer só canetar, ou aquela pessoa que quer economizar, não quer pagar o profissional porque é muito caro, todos esses problemas. Então, quando a gente consegue contornar isso de uma forma orientativa, essa é a melhor saída. E, infelizmente, o CREA era muito fiscalização. Hoje ele não sim. deixou de ter a fiscalização, mas ele também está trabalhando de uma forma orientativa, de tentar construir uma base aí de profissionais, especialistas, inclusive para esses. A gente pensa que está tudo isolado, esse bate-papo, na verdade está todo ligado, né? Esses órgãos públicos às vezes precisam de profissionais e procuram o conselho justamente como uma fonte, né, de Exato. pessoas qualificadas e que conseguem fazer esse trabalho. Né? Não, esse é o objetivo, né? Resultado, eu acredito que o crédito tem um potencial enorme, ele pode ser muito mais do que a fiscalização. A fiscalização ela nunca pode deixar de sair do dia a dia, não pode deixar de sair das prioridades, mas você consegue desenvolver boas situações, boas iniciativas e atender e continuar trabalhando com fiscalização como prioridade, entendeu? Então, eu Eu marquei acredito aqui muito nisso. uma frase, se você me permitir, né? Fiz um roteirinho aqui que eu queria tocar no próximo assunto, mas Vamos eu lá. escrevi aqui o seguinte: o CREA tem por obrigação legal fazer a fiscalização. Todo mundo sabe disso, está na Sim, lei. Isso é obrigação do CREA. Mas a lei não disse que o conselho deve somente fiscalizar. O CREA tem que fiscalizar, mas ele não tem que sim, somente fiscalizar. Desde que ele cumpra a sua função fim,
que é a fiscalização, ele tem várias outras funções que ele pode estar lá interligando a sociedade, Sim. dando possibilidade para esses profissionais, nesses cursos da Univesp, de se qualificarem. Então, agora, mandar um abraço para o Salmen, tá aqui Gosmin, do tá aí o ladinho, tô Salmen. aqui em Jabuticabal, né? Eu Ele até está lá vi em Barretos. Ele eu já até me vi passou o uma WhatsApp, já colocação colocou do aqui. Salmen. Falei, Salmen, tá marcado aqui, nós vamos Nós vamos falar. chegar. Ô, Brimo, fica calmo, Brimo, que nós vamos chegar lá. Vinícius, A eu Lígia queria também está aí. Lígia, Lígia, abração, viu? Obrigado pela presença mais uma vez. fazendo Pessoal um da belo Unato aí trabalho também. lá. Exatamente. Ô, Vinícius, Oi. você conseguiu melhorar muito o sistema, o relacionamento do CREA com as associações. O CREA tem uma base que as associações, os profissionais devem participar dessas associações. Só que eu gostaria, antes da gente ver aí as associações, eu gostaria eu sou professor da Unesp aqui há quase 20 anos, né? Esse Tem tá aqui, ó. alguns alunos meus que estão aqui na live, o pessoal aqui da Grande Jabuticabal, Monte Alto, Guariba, o pessoal está todo aí participando. A gente tem oportunidade, principalmente da agronomia, né, em 12 anos como conselheiro, 4 anos como coordenador da Câmara, conhecer aí diversas instituições de ensino do estado de São Paulo. Está dando um curso lá de legislação profissional, mas na verdade é para eles conhecerem o sistema profissional que eles estão entrando, que infelizmente muitas vezes eles não conhecem nada. Eles só chegam, precisa levar foto, não sei o quê, fazer um negócio no CREA, que eu preciso minha carteirinha. Mas você sabe o que o CREA faz? Não. Você teve um trabalho inicial muito bom, você fez parte, quando eu estava na diretoria lá, você estava no CREA Jovem, começando esse trabalho, tivemos um evento fantástico ano passado, com o auditório lotado, os alunos participando, mas, no meu ponto de vista, a gente ainda precisa estreitar uma ponte do CREA com essa nova geração, não pensando somente nesses profissionais, mas pensando nas associações, porque esses profissionais, muitas vezes, eles não têm interesse em participar de associações, porque eles não conhecem. Então, quando você olha a associação, às vezes você acha que uma associação é um pouco velha, tem aquele pessoal mais antigo, formado, e a gente precisa canalizar esse pessoal novo, tanto para o conselho quanto para as associações, pessoal que está saindo. Então, eu queria fazer 2 colocações. O CREA, trabalhar, nós já discutimos isso algumas vezes, paramos por causa desse isolamento, né, do seu afastamento, mas a gente precisa, com o conselho, engrenar com as instituições de ensino para formar um engenheiro legal, entendeu? Orientar as instituições de ensino. Sebastião, lá de Rio Claro, meu colega da Unesp, meu amigão, aí é um batalhador. Ele não gosta que fale o que eu vou falar, né? O cara que mais te bateu em plenárias, lá no Patrasmente, como diz o Demetrio, hoje é um cara que te admira pelo trabalho que está sendo feito, trabalhando aí junto com você, para a gente tentar estreitar esse relacionamento com as instituições de ensino, e trazer esses alunos e mostrar, porque eu falo das associações, falo da IASP, eu sou associado da IASP aí há 12, 13 anos, a IASP está presente aí em todo o estado, né, como Associação dos Engenheiros Agrônomos, e infelizmente os alunos não conhecem isso. Tá? Às vezes, muito pouco as associações regionais. Então, acho que se a gente conseguir fazer essa ponte, e por que essa ponte é importante? Eu gostaria só que todo mundo que está nos vendo aí, mais de 100 pessoas agora nos assistindo, eu estou acostumado a trabalhar com esse pessoal, 20 e tantos anos aí dando aula. Essa geração agora, que vai sair da universidade, gente, é a chamada geração Z. E o que acontece com essa geração Z? Eles nunca cresceram sem internet, iPod, celular, nada disso. Isso faz parte da vida deles como qualquer outra coisa. Então, tudo que não tem isso é obsoleto. O que não pode providenciar isso para eles é obsoleto. E o conselho era obsoleto. Hoje eu fico contente em chegar e falar, nós temos um aplicativo, nós temos um app, vocês podem fazer as coisas lá pelo app. E, eles se sentem conectados com o conselho quando eles falam isso. Então, fala um pouquinho disso para nós, Vê. Não, eu vou tentar aqui fazer uma observação. Falei muita coisa, mas vamos lá.
Não, não, foi importante porque eu vou tentar dar conexão de todos esses atores que Uhum. você deu, viu, Glauco? Você falou aí dos presidentes de entidade, e aí agora mandar um abraço para todo mundo, viu? O Ayrton aí também fazendo um comentário, o Ayrton Nisoli lá de Assis, melhor zagueiro do estado de São Paulo, de Assis, presidente da Associação de Assis, não tem nenhum melhor. Mas, assim, esse trabalho que eu falo, eu canso de bater, falei, bater no bom sentido, falei na live lá com o Crocioli, que o trabalho que Uhum. essas pessoas, esses líderes, esses presidentes desenvolvem à frente das associações é uma coisa espetacular. Isso tem que ser incentivado. Isso, o Conselho tem um papel importantíssimo para que eles desenvolvam esse trabalho e o Conselho tem que cobrar resultado sempre. Mas o trabalho é espetacular e o potencial também é gigantesco. Aí você falou das universidades. Realmente, a gente tem um problema que não é um problema do Brasil, não é um problema do estado de São Paulo, é um problema mundial. A gente tem uma velocidade de evolução tecnológica, de mudança, e a pandemia veio e vai acelerar essa mudança, não tem jeito. A gente vai encontrar um novo normal e eu tenho certeza que o mundo que a gente vai encontrar a hora que a gente sair vai ser um mundo melhor e a gente vai ter que trabalhar com isso. E todas as instituições, não é só de ensino, por exemplo, o conselho, todo mundo precisa estar preparado. A gente precisa estar no mesmo ano que a gente vive. E é uma coisa que você sabe, você acompanhou, você está lá dentro. O CREA não estava no mesmo ano que a gente vive. Assim, a gente não tinha as tecnologias que você tem na sua casa, o conselho Básicas. não tinha, ou seja, não conectava. Não tem como conectar. Você pega essa geração, né, que vai vir para consumir o serviço do conselho ou esperar alguma coisa do conselho, vai chegar, vai se decepcionar se a gente não agir. Então, o que a gente fez? A gente iniciou um planejamento, né, dentro do planejamento estratégico, que você participou, tudo, e dentro desse planejamento estratégico tem um dos focos, é uma das prioridades lá dentro, é a modernização, né? É, a, trazer o CREA primeiro para esse momento, mas isso é um trabalho extremamente complexo, não é simples assim, estrala o dedo e fala, agora a gente tem. Não adianta você ter um aplicativo, você citou o aplicativo, se internamente, se você não tiver toda a estrutura que comporte a informatização. Não adianta você ficar tramitando o processo de papel administrativamente e ter um bom aplicativo, entendeu? Porque você não vai conseguir atender. Você vai lançar o aplicativo, você vai fazer todo aquele AUE, mas você não vai conseguir dar continuidade, você não vai conseguir ter informação, você não vai conseguir ter dados, você não vai conseguir ter agilidade, você não vai conseguir ter velocidade. Ou seja, você vai acabar afundando um bom projeto ou o discurso vai ficar só no discurso e você não vai ter nada concreto para apresentar. Então, todo esse desenvolvimento que a gente iniciou, né, essa mudança, é claro que a gente tem dentro dessa nova proposta para esse novo mandato, a continuidade e aí dar essa nova função, entre aspas, para o CREA São Paulo, que eu acredito que é transformar o CREA numa plataforma, Blau. Uhum. Todos esses agentes, o CREA tem que estar mais próximo da instituição de ensino, mas não adianta ele cobrar ou ele aproximar e não ter nada a oferecer. Então, essa atualização auxiliando as instituições de ensino para que esses futuros profissionais, né, esses estudantes, eles tenham acesso a alguma coisa, para que eles se sintam mais presentes no momento da engenharia, ou seja, são tecnologias novas, são iniciativas que estão acontecendo ao redor do mundo, que são interessantes, que podem ser aplicadas aqui. O CREA pode ter essa função também, de ser essa plataforma, onde todos esses agentes se conectem nessa plataforma. Aí você coloca a entidade de classe, você coloca a instituição de ensino, você coloca a sociedade civil, você coloca o profissional que quer um serviço, ou quer uma orientação, ou tem alguma dúvida. Se a gente conseguir construir essa base, né, moderna, essas atividades que são isoladas para cada um desses agentes, ela possa ser mais simples. O grande desafio mesmo vai ser construir esse alicerce, que já foi iniciado, que é um desenvolvimento administrativo, mas aí você consegue estar no mesmo patamar de tecnologia do que essa geração. Então, esse trabalho com as universidades, ele vai ser um dos segmentos dessa plataforma que a gente pretende transformar o CREA São Paulo. Entendeu? Esse é um Tá. objetivo.
Vinícius, Hum, você falou essa parte da plataforma interessante, citando o Salmin, a gente tem discutido muito, né, que o Salmin atualmente é o diretor, né, sim, das instituições de ensino lá no CREA, então tenho discutido bastante com ele, porque a gente tem aquela briga, né? Os professores não recolhem o CREA, a gente fica só brigando, querendo fiscalizar, multar. Eu acho que a gente tem que, dentro da universidade, provar tudo aquilo que o conselho pode agregar para as pessoas, agregar para os profissionais, para a sociedade. Quando a gente conseguir fazer isso, sim. automaticamente eles virão para o conselho, eles vão se sentir representados e vão estar dentro do conselho. Eu acho que uma pessoa só não está dentro de um órgão como o CREA quando ele não se sente representado, porque quanto mais representado ele estiver, ele vai ver que isso é fantástico. A gente teve, para quem não Glauco, se lembra aí, assim, essas pessoas elas têm que buscar no CREA qualquer tipo de situação e o CREA tem que devolver. É isso simples. é. O cara tem uma dúvida com relação a um projeto que aconteceu. O CREA tem que ser esse Uhum. banco de dados robusto, entendeu? Com a característica de cada profissional. Pô, eu sou bom em determinado segmento. Putz, o CREA ele tem que entender, ele tem que absorver isso, ele tem que disponibilizar isso para as empresas. As empresas estão registradas no CREA, os profissionais estão registrados no CREA. O que a gente não tem? Tecnologia para cruzar os interesses. Quando a gente conseguir promover esse tipo de coisa, as universidades estão registradas no CREA, os cursos estão registrados no CREA. Quando a gente usar inteligência, e eu falo de tecnologia, inteligência artificial, já entra na parte técnica, para conseguir, de todas essas informações que a gente tem, disponibilizar serviço para a universidade, para as empresas, para o profissional, conectar tudo isso, a gente passa a ser essa plataforma de serviço sem deixar a fiscalização de lado. Entendeu? E Desculpa te aí cortar. eu vou. Não, cortou perfeito. Eu vou só lançar mais um desafio aí, você saindo vitorioso na eleição, porque o que Bom, acontece? A gente tem empresas e as empresas precisam de profissionais modernos. sim, Infelizmente, às vezes a instituição de ensino não forma um profissional moderno, não é porque não tem recurso humano, é porque, infelizmente, o sistema em si é engessado para mudar uma grade, para colocar uma coisa nova. E aí o CREA exato. pode ser esse elo de ligação com É isso todo aí. mundo. É ser essa Empresa profissional plataforma. CREA. É a plataforma que a gente Tecnologia, está Glaucus. precisando. Solução também. Conrado, obrigado pela presença mais uma vez. É o nosso amigo ilustre aí, que faz ao vivo na CNN. Estou em casa lá, então aqui olha, tá meu amigo lá na CNN falando ao vivo. Conrado, abração, viu, meu filho? Na COP, na 100 presentes também aí, brigadão. Sempre presentes. Olha o Crocioli aí, o, o menino da última live aí. Então, Glauco, é isso, sim, mas isso é planejamento, isso é investimento, não tem outro jeito a não ser trabalho, e aí é um desafio mesmo, mas a gente se propõe a desenvolver, porque a gente tem um grupo, né, tá aí, a grande maioria das pessoas que estão acompanhando sabe, que todos aqui que estão aqui, de alguma maneira, fazem parte desse desenvolvimento. Isso aí não é uma coisa que eu, Vinícius, vou lá e falar assim, vou fazer, não tem jeito, cada um precisa desenvolver a sua parte aí para trabalhar. E aí fazer uma observação, até vi a Tatiana aí, com relação a alguns números que a gente tem que nós conseguimos, né, junto ao atendimento, junto à ouvidoria, e são coisas simples que mostram evolução, e não quer dizer que não tem que melhorar, o que a gente chegou num nível de excelência, eu sempre vou buscar puxar a qualidade para cima, mas se você pegar os números de atendimentos nossos, desde call center, e-mail, todos os canais de relacionamento do CREA, Ouvidoria. ouvidoria, se você perceber a evolução, o que a gente tinha, que era uma coisa triste de você observar, e o que a gente tem hoje, e um resultado prático disso é aquele site Reclame Aqui, Glauco, que a gente tem uma evolução na carinha lá, que a gente tinha lá não Uhum. recomendado, era a pior avaliação. O Reclame Aqui a gente sabe, a opinião ali é formada pelos usuários. Não tem como você falar assim, ó, vai lá e melhora, tipo, vamos lá, todo mundo, todos os presidentes de associação, vamos lá para votar, para o CREA ser bem, não dá. Lá, assim, o cara usou o serviço, se ele tiver problema, ele vai lá e Uhum. bate. Se ele tiver o problema solucionado, ele fala assim, ó, resolveram o meu problema. Essa é a avaliação. A gente sai lá do não recomendado, que é a pior avaliação, hoje para bom, que é bom já é É uma, o assim, começo.
é uma nota. Não, a gente já passa por 4 estágios. Eu Uhum. acho que é o 4º estágio de evolução que a gente tem. E aí tem, eu acho que o próximo é muito bom, e depois lá é um troféu lá, que é tipo, acho que deve ser uma excelência. Nós vamos buscar isso aí. Mas há uma evolução clara. Por quê? A gente começa a ouvir o profissional, entendeu? Mas é claro, Vinícius, vamos continuar mudando isso aí. essa evolução é importante porque você tem aquele problema do ser humano que ele gosta muito mais de criticar do que efetivamente de elogiar, né? Então, Sim, a pessoa entra lá e critica que não foi atendido. E eu sou testemunha aí do esforço exato, que a que é o Tatiane está fazendo básico. na ouvidoria, né? É De o trabalhar e básico, tentar Gal. atender o É o profissional. básico. Exato. Vinícius, eu só queria, estava lendo hoje, É, a Dell Computadores pediu um estudo aí, né? Porque a gente fica numa guerra, numa briga aí. Eu participei direto aí com o pessoal de câmaras, né, durante todo esse tempo, sobre a criação de novas profissões. Então, aí, às vezes, as profissões são criadas, e eu quero deixar, não sou contra a criação de profissões, porque pelo esse estudo a gente vai ter que criar profissões. Porque o estudo da Dell, feito lá nos Estados Unidos, pelo Institute for the Future, ele fez uma pesquisa das tecnologias até 2030. Com 2030 está aí, são 10 anos, né? 2030. exatamente. Contou com a participação de 3.800 líderes de grandes corporações em 17 países, incluindo o Brasil, e eles determinaram que 85% dos trabalhos de 2030 serão novos, ou seja, eles ainda não existem hoje. Eles vão existir, 85% da demanda vai existir ao longo dos próximos 10 anos. Então, se a gente não fizer essa ponte, o que a gente vai ter? Empresa reclamando de um lado, aluno formando, né, vamos dizer, egresso reclamando do outro, a universidade reclamando do outro, e o CREA, pior, apanhando dos três, porque o CREA não podia falar Exato, nada, só apanha. Com o FEA, exato, só apanha. Né? Então, aí é a chance que a gente tem de melhorar, né, de tentar exato. trabalhar esse ponto. É o que eu falei, a evolução, ela tá numa. Eu sou assim, eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de entender o que está acontecendo. Sou formado em telecom, né? E eu acabo tendo essa paixão por tecnologia. E a gente vai observando, sim, que a velocidade dos últimos tempos realmente ela aumentou demais e não há nada que consiga acompanhar nesse momento, porque as instituições ela têm lá suas dificuldades e as suas burocracias para conseguir acompanhar. Ou seja, a gente precisa se preparar ao máximo, não tem jeito, entender que essa evolução tecnológica ela faz parte, dar o suporte necessário, rápido, garantindo toda a segurança da situação. Lembrando que nós somos uma autarquia federal, porque às vezes também somos cobrados como uma empresa privada pequena. Né? Você precisa fazer isso, estrala o dedo que está pronto. Não, é uma autarquia federal, tem uma fiscalização, o Uhum. controle aí do Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, sempre bato nisso, porque essa informação, às vezes, esses críticos não têm. E a gente precisa ser um prestador de serviço, a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar conectado com essa evolução. Por exemplo, uma pesquisa como essa, que foi desenvolvida, é quase um estudo científico, né? A gente precisa antecipar. Ou vamos esperar 2030, na hora que tudo mudou, falar assim, ó, agora a gente Agora vai a ver o que, gente que a gente vai fazer. Pô, se a pesquisa saiu em 2020, já tem uma série de estudos com relação a isso, por que não acompanhar essa evolução? Entendeu? Por que não inovar? Por que não, por exemplo, criar? É uma das ideias nossas. A gente vai começar agora, né, nesse período do processo de a gente vai começar a soltar as propostas, né? A gente veio com os vídeos de realizações, a gente tem uma organização para que a gente tenha uma coerência, a campanha ela tenha começo, Uhum. meio e fim, Meio entendeu? fim. E quem quiser acompanhar as realizações, estão todos os vídeos aí nos canais digitais nossos. Mas agora a gente vai ver com as propostas. A ideia realmente é criar um núcleo de inovação justamente para absorver o que está se falando, esses estudos mais, também a gente não vai ficar aí trabalhando com hipóteses muito distantes, mas pegar o que está acontecendo de maneira mais concreta, mais sólida, mais visível e trazer para dentro do CREA assim, para o CREA estar na mesma página que esses estudos, entendeu, Gal? Essa visão, o que me preocupa é justamente um gestor
Hoje é o termo, né? A gente não vai ter um presidente do CREA, a gente vai ter um cara que vai simplesmente fazer a gestão. Fazer a gestão significa conseguir montar uma equipe legal, uma equipe boa, uma equipe competente, que o presidente não vai fazer nada sozinho. Nada, nada, nada. Ele vai ter que delegar, ele vai ter que ter uma equipe, a equipe vai ter que levantar tudo aquilo que existe. E essa equipe efetivamente montar. Então eu sou testemunha quanto desde 2018 a gente tem discutido uma coisa que o CREA nunca discutiu, que é o famoso planejamento estratégico. Né? Quantas reuniões nós fizemos sobre Que é o mínimo. planejamento Você precisa estratégico? ter um norte ali para você seguir, porque senão fica muito difícil de administrar. E eu imagino você como presidente, as pessoas que ocupam a presidência, né? Cada hora tem uma demanda diferente e às vezes você tem demandas diferentes e pior, que acabam sendo conflitantes e você fica ali no meio. Ah, vou ter que optar por um ou por outro. Não, não sou eu que tenho que optar. Quem tem que optar é o conselho. Eu tenho que pensar o que é bom para o profissional. Então, profissionais, vamos montar o nosso planejamento. Nós não vamos... o que a gente vai fazer hoje? Vamos sentar na cadeira, o que a gente vai fazer hoje? Não, a gente tem que estar pronto, como eu falei, para 2030. Os alunos que entraram hoje na universidade, em 2025 eles estão formados. E 2027 estão vindo voando. Essa Não. molecada, você imagina, essa molecada está vindo voando. Sim, com acesso a tudo quanto é tipo de informação. Aí você não corresponde, você não está preparado, você perde, não tem jeito, você perde a conexão, porque o profissional fala assim, pô, quer saber de uma coisa? Eu acredito que o CREA não está na mesma página do que eu. E viu, Durso aí, Durso, abraço para você. Vamos ver se a gente faz uma live você também, viu? Porque o Durso é um grande empresário da área da construção civil aí, a gente quer bater um papo também com ele. Então, o legal dessas lives é pulverizar em todos os setores, para que todos possam dar suas sugestões, suas ideias para isso. Eu, há um mês e tanto, eu nunca me imaginaria dando aula pela internet. Né? Eu sou aquele cara que gosta da sala, eu gosto do contato, mas eu estou sem saída. Eu estou há 45 dias marcando aula com os alunos, Google Meet. Eu nunca me imaginava em ter o canal do YouTube. Eu tive que criar um canal do YouTube para os meus alunos, porque o cara falou, professor, eu estou na fazenda, a internet não pega. Eu falei, o dia que você vier para a cidade, você baixa os vídeos e assiste em casa. O que a gente pode fazer? Então, quer dizer, todo mundo vai ter que se adaptar com isso. Mas o mais importante não é adaptar, você só consegue se adaptar para aqueles que estão preparados. Exato. Se a gente não tiver preparado, vai ser muito difícil correr atrás do prejuízo. Então, exatamente. Então, esse é o grande desafio. A gente já vai encaminhando para o final, acho que está com 5 minutos. Eu vou avisando, porque senão depois cai, eu tomo bronca. Não, sim, eu também estou contando aqui. A Estela falou que é um aquário desse aí, viu, Glauco? Depois você pacota ele e manda para mim. Mandar um beijo para a Estela, para a dona Silvia. O ano passado, contato direto com ela. Né? Esse ano a gente não conseguiu. Não vou em Mogi fazer uma visita, porque a gente está em isolamento, mas tinha vontade de pegar o carro em Mogi só para trocar uma ideia, viu? Eita, se for, vou de máscara, prometo de máscara. Você é de casa. Você é de casa. Minha mãe pediu para eu fazer o teste lá, porque como eu tô em São Paulo, Mogi, eu fui fazer o teste hoje, pelo amor de Deus, coisa ruim, esperar sair o resultado. Mas já testei umas 3, 4 vezes, tá dando negativo, mas eu sempre faço, porque como minha mãe tá lá em casa, eu vou tentando assim, manter todas as precauções e ainda tô testando. Mandar um abraço pro Xuxo, Praia Grande, entrou aí, Xuxo. Obrigadão pela presença, Xuxo, Cássio, o Alex lá de Praia Grande, abraço para todos vocês aí embaixo, viu? E você falou da administração do planejamento, Glauco, vou falar de maneira bem... 4 minutos a gente tem, tá? Assim, aqui fazer um testemunho. Só me dá um minuto no final. Fica tranquilo. Abrir o coração para você, que você é meu amigo, além de tudo. Está sendo muito importante, não só esse período que a gente está vivendo, né, de quarentena, pelo menos particularmente para mim, mas esse período também licenciado, eu perdi totalmente a conexão com o conselho, com o administrativo, estou totalmente focado na campanha, mas é muito interessante que a gente vai começando a ter uma certa curiosidade com situações que às vezes a gente viveu lá dentro, situações administrativas, e a gente vê que até a maneira de administrar mudou demais. Uhum. E hoje os conceitos de administração eles são muito diferentes do que os conceitos de 2, 3, 4, 5 anos atrás. E assim, tem muita boa experiência, muito resultado concreto de empresas, de órgão público que adotaram, que inovaram na administração e colheram resultados excelentes.
Então, isso também está sendo muito importante, porque a gente também tem que se atualizar. Não adianta você cobrar das instituições de ensino, você cobrar das associações, você fala com o presidente, pô, você precisa trazer o que tem de melhor. Mas se a gente não entrar num momento de reflexão, falar assim, peraí, deixa eu ver se o que eu estou praticando, o que eu estou cobrando dessas pessoas é realmente o que está funcionando hoje. Entendeu? E aí a gente percebe que muita coisa mudou. Não que o que você estava fazendo estava errado, mas existem maneiras de fazer, de buscar resultados bons ou melhores, mas você, precisa partir de você. Então, acho que isso está sendo importante nesse momento para mim. Claro, estamos 2 minutos aí, estou passando para você, mas eu queria Tá. deixar essa reflexão. Na próxima eu vou contar a história do Guilherme para vocês aí, Essa. do Pintinho, que ele apareceu hoje aqui, porque está todo mundo perguntando por causa do Instagram. Eu vi o Pintinho. Pintinho É. ocupando sua cadeira. Mas... Ah, pelo amor de Deus, nem É, fala o isso. Que eu já, Guilherme tudo que eu teve. tinha para ficar nervoso, eu já fiquei hoje, por causa desse O Pintinho. Guilherme no domingo comeu frango em pé, para quem acompanha no Instagram, ele teve frango em pé no domingo, né? Bom, vamos lá. Vinícius, eu só queria, eu marquei uma Vai. coisinha e queria divulgar isso que eu acho importante. É uma frasezinha bem rápida aqui. A capacitação é essencial para gerir os conselhos profissionais com a necessária governança, respeito aos princípios e às normas da administração pública. Então, pessoal, para um conselho, a gente não pode mais ter amador. O conselho hoje, a pessoa precisa ser um profissional e trabalhar com tudo isso. É um conselho profissional, então tem que começar como sendo profissional o presidente. Aí você está de parabéns, quero estender esse parabéns ao Joel, que é o nosso número 22, aí eu marquei porque eu troco aí, Joel 22, o Vinícius 48. Renato, um abraço para Só você, a lá, data aqui que nós diretor-geral vamos da corrigir. Mútua 62, e o Ronaldo, lá de Prudente, diretor administrativo 70, porque essa campanha, o mais bonito de toda essa campanha é uma frase curtíssima, tá? Federal, estadual, Mútua São Paulo. Tamo junto. Todos os três juntos para construir um futuro melhor. Então, gente, boa sorte para vocês, parabéns a todos. E, Vinícius, boa sorte nessa empreitada. Eu encerro por aqui, você pode finalizar daí, que eu sei que você vai ter sucesso. Glauco, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado, por ter passado essa 1 hora aí com a gente, conversando. É muito bom. Não só o Glauco, mas todos que participaram, muito obrigado. Estou com saudade de vocês, de conversar, de falar de CREA, de ver como que a gente pode melhorar o conselho nosso, de ouvir sugestão, de desenvolver, bons projetos, boas iniciativas e transformar isso em resultado, que é o que a gente vem fazendo aí nos 3 anos. É assim que eu cobro todas as pessoas que estão aí ao nosso redor, né? Então, Glauco, parabéns mais uma vez. Obrigado. Dizer Obrigado que você. naquele jogo que você jogou no gol, no time contrário, eu fiz 48 gols, com perdão do trocadilho. E, mais uma vez, aí pedir para todo mundo acompanhar todas as nossas iniciativas, todas as nossas propostas, aí, todos os canais digitais. Compartilhem, sugiram novas soluções, que a gente está aí, a campanha está totalmente aberta, porque o objetivo realmente é continuar transformando o CREA São Paulo numa instituição muito melhor para todo mundo, ok? Abraço, Glaucão, vou derrubar aqui. Abraço, Vinícius, boa Porque sorte. senão... Abração, até mais, tchau, tchau.